Fala, Nação Azul, trazendo mais um vídeo aqui. Galera, que decepção, hein? Cruzeiro jogou melhor, mas não faz gol de jeito nenhum. Sei que zica é essa que o Cruzeiro tem, que não consegue fazer gol. O Náutico aproveitou um vacilo da zaga e foi lá e ganhou o jogo. Vamos ver aí a repercussão dessa derrota do Cruzeiro. Ver alguns lances aí e colocar alguns pontos negativos aí dessa derrota do Cruzeiro. Créditos para os donos da bola do canal Band Minas. O link vai estar aqui na descrição. Passa lá e confere. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. 3. E contando. Uhul! Coisa boa, viu, senhor? É uma alegria na casa, né? Tá doido, menino é bom demais. Enche a casa de alegria. Se eu pudesse, eu tinha mais. Não, mas você pode, vai ter mais. Cruzeiro deu uma deslizada aí, jogou melhor, finalizou mais, criou as melhores oportunidades, mas no final da partida tomou um golzinho e perdeu os melhores momentos na tela. E agora eu quero escutar Thiago Valu, sua análise sobre esse jogo, como que você viu mais uma vez o Cruzeiro martelando, circulando a bola frente à área do adversário, criando oportunidades, mas não conseguindo converter em gols. Boa tarde. Boa tarde, Elton. Boa tarde, amigos. O Cruzeiro sofreu mais uma vez de incompetência, né, nessa temporada, de criar oportunidades. Ontem foram muitas criadas e algumas decisões, especialmente tomadas pelos atacantes, por aqueles que têm a maior responsabilidade, digamos, de criar as jogadas de ataque, acabaram fazendo com que o Cruzeiro jogou 60 minutos mais do que o Náutico. Pelo menos assim eu vi um Náutico que é muito limitado. Não que o Cruzeiro esteja entre as grandes equipes do futebol brasileiro hoje, que não está, mas oportunidades como as que perderam o Wesley, o Gilberto, em qualquer tipo de jogo elas não devem ser perdidas, especialmente em um jogo de mata-mata, né? O Náutico foi acreditando à medida que o tempo foi passando. Alguns jogadores do Cruzeiro foram se desgastando. E aí eu chamo a atenção, não acho que o Richard seja uma espécie de craque, mas quando ele sai, e ele precisa de sair, juntamente com o cansaço ao longo da partida, aquela proteção, aquela tranquilidade, mais o crescimento do Náutico, vão deixando de acontecer. O Cruzeiro para de aparecer tanto no campo de ataque e o Náutico começa a se animar. O seu torcedor começa, olha, a gente não tomou gol aqui até os 30, vamos com o que a gente tem. E foi assim com o que tinha. O Náutico chegou ao seu gol da vitória. O Cruzeiro vai ter que reverter essa situação em BH ou em qualquer lugar que for o jogo de volta. Ô Fuscaldi, a gente faz uma triagem sempre, eu sempre gosto de fazer isso, que hoje redes sociais ela acaba se tornando meio que um termômetro aí para a gente analisar algumas coisas e principalmente como que está o coração do torcedor. Eu tenho percebido muitas críticas ao Wesley. Ele se tornou um para-raio desse início do Cruzeiro ou tem outros nomes que a gente pode apontar e falar assim, não está rendendo bem aquém daquilo que a gente imaginava? Eu vou citar um nome, o Gilberto, por exemplo. Ele tem 3 gols marcados com a camisa do Cruzeiro. Os 3 gols justamente em um único jogo. Depois dali, eu vejo que falta algo. Você concorda comigo? Discorda? Como que você analisa essa situação? Boa tarde para você, Satisfação. Elton, companheiros. Obrigado pelo convite mais uma vez. A crítica, normalmente, ela vem a galope da expectativa. Então, todo mundo esperava que o Wesley fosse o grande jogador do Cruzeiro, o grande jogador de ataque do Cruzeiro, para fazer com que o Cruzeiro realmente tivesse força, ganhasse as partidas. E ele não se mostrou ainda, desde que estreou no Cruzeiro, com essa força, com essa capacidade. Então, por isso que as críticas acabam caindo um pouco sobre ele, mas ele, ao lado de vários outros atletas do Cruzeiro, não tem rendido. Não acho que a culpa é do Wesley, nem que ele esteja jogando pior do que outros jogadores do Cruzeiro. É a expectativa que se tinha em torno do nome dele. Agora, até para não ficar repetitivo com o que o Valu, com muita propriedade, disse, eu tenho a impressão de que o Cruzeiro precisa, de uma vez por todas, arrumar o sistema defensivo. Todas as vezes que o adversário chega ao ataque, o Cruzeiro tem problemas.
Ontem, enquanto dominou o jogo, enquanto teve fôlego, o Cruzeiro foi, mesmo porque é melhor do que o Náutico, dominou a partida. O Náutico praticamente não passou do meio de campo. Teve incompetência que o Valu disse no ataque para não fazer os gols. Mas a partir do momento que o Cruzeiro morreu fisicamente, o Náutico poderia ter feito até mais do que um, né? Resultado, eu sou contra esse negócio de falar que o resultado é injusto, né? O Cruzeiro teve mais posse de bola, mais chances de fazer, mais finalizações, tal. Poderia ter ganhado o jogo, mas não é uma questão de injustiça. Se o árbitro não influenciou, se não teve nada, foi justa a vitória do Náutico, que foi limpa. Olha só, para exemplificar um pouquinho sobre isso que o Fuscaldi falou, vamos colocar aqui na tela, aqui, André, é possível a gente colocar os números do jogo de ontem? Olha só, vamos lá, posse de bola, é tudo isso que o Fuscaldi falou, o número de finalizações, tá? Marcelos, como que você observa e analisa esses números? É realmente por parte da incompetência do Cruzeiro? Cai em cima disso? O que tem que ser cobrado da equipe do Cruzeiro? Porque no todo, sempre quando a gente vai analisar, eu até cheguei a falar que eu não sei se você vai concordar comigo, alguns companheiros não concordaram quando eu falei, que era dos times da capital, o confronto mais difícil seria o do Náutico, o Náutico contra o Cruzeiro. Pelo menos o mais tradicional. Tradicional também, né? Um confronto que a gente imagina que vai dar uma briga maior. Como que você analisa isso e se você concorda que realmente dos times da capital, porque o Tombense enfrentou o Palmeiras, foi o adversário mais difícil? Elton, boa tarde aos companheiros. De fato, foi o adversário mais difícil, dos mineiros. Mas eu costumo olhar, tem gente que olha o copo na metade e vê ele meio vazio ou meio cheio. Eu estou vendo meio cheio. É o início de um trabalho, é um trabalho novo, Pepa está chegando agora. E a gente conseguiu perceber ontem um Cruzeiro mais organizado, um Cruzeiro melhor em campo, um Cruzeiro que conseguiu, e a gente tem que lembrar, um time que consegue criar muito, o próximo passo é o gol, e o gol vai acontecer. O fato que a gente tem que analisar também pelos números era um time muito menor do que o Cruzeiro. Então isso tem que ser analisado. Mas em contrapartida, o Cruzeiro tá começando um novo trabalho, o Pepa está chegando, está organizando a casa. E eu acho assim, não é um Cruzeiro que vai surpreender no Campeonato Brasileiro, acho que longe disso. Não é um Cruzeiro que vai chegar lá em cima, longe disso. Mas acho que pode ser um Cruzeiro que não vai cair. Boa. Thiago, em cima disso que o Marcelo acabou de falar, você também nota uma evolução da equipe do Cruzeiro? Pegando o time que encerrou a participação no Campeonato Mineiro, o jogo amistoso que a gente viu, né, que pôde acompanhar somente do Bragantino, do Juventude a gente viu apenas o resultado, os gols, né, os melhores momentos ali da partida, e para esse jogo inicial na Copa do Brasil contra o Náutico. Você viu uma evolução? Muito grande, Elton. Eu acho que o Cruzeiro melhorou demais em relação ao que estava nesses 3 primeiros meses. Eu acredito que tem um problema muito grande nesse time do Cruzeiro, que é justamente o que o Fuscaldi trouxe, que é a questão defensiva. Ontem, principalmente no segundo tempo, quando eu acho que o Náutico conseguiu em alguns momentos igualar a partida, o Náutico chegava com muita facilidade à área do Cruzeiro. E o Rafael Cabral foi bastante exigido e fez algumas boas defesas. Uma pena que o Cruzeiro não tenha conseguido colocar essa bola para dentro da casinha. Eu tinha apostado na vitória do Cruzeiro no jogo de ontem, eu achava que o Cruzeiro venceria a partida de ontem, inclusive de verdade, e durante a partida eu tive quase certeza disso, viu, Elton? Para ser bem sincero contigo, eu estava assistindo ao jogo e eu falei, cara, o Cruzeiro vai ganhar esse jogo, e até com certa facilidade. Uma pena, as bolas não entraram, os jogadores falharam bastante na hora de finalizações. Teve uma jogada no segundo tempo, agora não me fugiu a memória de quem foi o cara que... Acho que inclusive é essa que vai passar aí agora. Num cruzamento e o jogador chegou finalizando de primeira, essa mesmo. O William. Uma boa defesa do goleiro do Náutico. Uma boa chance que o Cruzeiro teve. Então, eu acredito que dava para vencer ontem, o Gilberto chegou a finalizar com o goleiro caído no chão. Né? E bateu no zagueiro lá, que estava dentro da pequena área. Ontem eu achei que o Cruzeiro realmente venceria. Eu assistindo ao jogo, eu falei, o Cruzeiro vai vencer. E com certa facilidade. O Cruzeiro falhou muito nas finalizações. Eu não sei ainda se a perna pesou um pouquinho, porque é um recomeço do Cruzeiro, né? Sim. É um início de trabalho. Eu não sei se a perna pesou um pouquinho na hora de chegar ao gol adversário, se os jogadores não conseguiram finalizar justamente por causa dessa questão física, mas o Cruzeiro ontem mostrou para mim que tem um potencial muito grande ainda durante essa temporada. Precisa urgentemente contratar defensores. Eu acho que para a zaga, principalmente, não é nem questão de o sistema defensivo num todo para mim, eu acho que a zaga é o grande setor do Cruzeiro com problemas nesse momento. É a principal fragilidade do time.
Então precisa urgentemente contratar zagueiros. Acredito que o Ronaldo, sua equipe estejam olhando isso. O Cruzeiro tem uma questão financeira bem limitada, mas o Cruzeiro precisa urgentemente de pelo menos um zagueiro para o decorrer dessa temporada. E logo após o final do jogo, o técnico Pepa analisou o desempenho da equipe do Cruzeiro. Vamos ouvi-lo? Concordo com essa leitura. Acima de tudo, ficamos a dever a nós próprios eficácia. E agora, eficácia não é ir lá uma vez ou duas e esperar que as coisas aconteçam. Nós fomos à procura, procuramos, criamos, faltou-nos critério e discernimento. Não só decidir melhor no último terço, mas acima de tudo executar melhor. Os últimos 5 minutos da primeira parte, o Náutico depois cresceu ali com algumas faltas laterais, um escanteio. E na segunda parte não foram os últimos 5 minutos, foram os últimos 10, onde nós faltou-nos depois capacidade para mantermos o volume de jogo que estávamos a ter. Agora fico com essa leitura também, com essa sensação de parabéns ao Náutico pela vitória, mas nós mostramos que conseguimos criamos muitas oportunidades, mas temos que fazer golos. Portanto, o jogo está a meio, a eliminatória está a meio, e não tenho dúvidas, com o apoio da nossa torcida em casa, vamos virar isto. Ô Fusca, você queria falar alguma coisa logo depois da análise do Thiago? E também eu queria que você já amarrasse também, falasse a respeito dessa avaliação do Pepa. Não, só para completar o que o Thiago disse, né? Porque tá certo que são dois cenários diferentes, né? O amistoso contra o Bragantino e um jogo valendo pela Copa do Brasil, como foi o de ontem, mas são dois jogos parecidíssimos, né? O Cruzeiro teve uma avalanche de chances de fazer o gol, não conseguiu, tá certo que contra o Bragantino acabou conseguindo a virada, fez os 3 gols, mas uma avalanche de chances, né? Então, poderia ter goleado o Bragantino naquela oportunidade, principalmente no primeiro tempo. E contra o Náutico, eu não tenho tanta certeza como o Pepa tem de que o Cruzeiro vai chegar aqui e vencer o Náutico. O Cruzeiro, eu falo, essa temporada é jogo por jogo. Não tem ideia, inclusive no Brasileiro, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Não tem dessa de falar daqui 3 resultados, se a gente ganhar 3 jogos seguidos, o Cruzeiro chega no G4. Esquece isso. É jogo por jogo. Contra o Náutico vai ser muito difícil o jogo da volta. Ô Fusca, mas eu até entendo que ele está no papel do líder, né? E o Cruzeiro tem vários problemas. Eu concordo com o Thiago, o Cruzeiro para mim precisa de 2 zagueiros, mas ontem até eu coloco na conta do sistema, tá? De todo o sistema defensivo que começa desde lá da frente, passando pelos laterais, meio campo. Já disse a questão do Richard para mim sair do jogo. E aí não estou falando com o Richard, o novo Tony Kroos, mas do encaixe que tinha na partida. Fez muita diferença. O Cruzeiro é um time que tem vários problemas, mas tem um problema mental também neste momento do Cruzeiro, tá? Então eu acho que quando o Pepa fala isso, né? O time é extremamente sem confiança e à medida que o tempo vai passando, o resultado não acontece. Repito, não é esse o motivo do Cruzeiro fazer uma temporada ruim até aqui, mas acho também que entra muito essa questão e talvez o Pepa esteja tentando de alguma forma mexer nisso. Valu, se o Cruzeiro mantiver, e até pro Fusca também, que foram os dois que falaram agora, se o Cruzeiro mantiver o que jogou ontem, com a força da torcida, jogando seja no Independência, seja no Mineirão, que eu acho que faz diferença jogar aqui em Belo Horizonte, faz diferença jogar ao lado do torcedor. Vocês não acreditam que o Cruzeiro tem plenas condições de virar, não? Porque o que eu vi ontem, honestamente, eu gostei ofensivamente. Tá. O primeiro tempo do Cruzeiro, especialmente, pra mim foi surpreendente. Porque o time jogou muita bola contra o Náutico pra mim. E assim, cara, é óbvio, guardadas as devidas proporções, nós estamos pegando um outro nível de competitividade. Não é um jogo de Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro foi muito soberano em relação ao Náutico no primeiro tempo pra mim. Foram 9 finalizações contra 2 do Náutico. Achei que 60 minutos o Cruzeiro. Então eu acho que o primeiro tempo foi o principal do Cruzeiro. Sim, acho que uns 45 minutos iniciais dava para o Cruzeiro abrir uma vantagem muito grande. Então, eu confio, diferente do Elton, plenamente que o Cruzeiro é capaz de avançar para a próxima fase. Peraí. Eu falei na abertura. Peraí, irmão. Peraí. Você é a dona me deu uma bagunçada na minha cabeça. Você é apresentador hoje. Você vai discutir comigo. Eu não vou poder discutir com você, mas só então pra deixa lembrar. os caras falarem. É porque no início aqui da abertura eu falei que era um jogo complicado, que eu acreditava que poderia sim o Cruzeiro voltar com uma derrota, mas Você apostou na derrota. Foi o meu palpite. Você foi o único a acertar. E o meu palpite na sequência. Na sequência, eu coloco isso, que o Cruzeiro tem totais condições. Mas eu quero chamar a atenção para algo que você falou, Thiago, e a gente pode voltar para essa discussão, que chamou muito a atenção. Galera, que derrota sofrida, hein? O Cruzeiro deveria ter saído com a vitória. Jogou melhor, mas não aproveitou as oportunidades. Quem não faz, leva, né? É aquela velha história. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Um abração para todo mundo
e até o próximo vídeo.